Você já percebeu como o medo parece ter um poder quase magnético sobre sua vida? Quanto mais você tenta fugir dele, mais ele se manifesta nas finanças, nos relacionamentos, nas decisões que você adia, nas oportunidades que você deixa passar. O medo tem um jeito curioso de te perseguir, mas e se na verdade ele não estivesse te perseguindo? E se ele estivesse tentando te mostrar o caminho? Bruce Lipton explica que o corpo humano é uma antena viva. Cada célula vibra, capta e transmite frequências que moldam a realidade à sua volta. Isso significa que o medo não é apenas uma emoção ou uma sensação psicológica, ele é um campo vibracional mensurável, um sinal energético tão real quanto uma onda de rádio. O que você sente, você emite. E o que você emite, você atrai. Greg Braden aprofunda essa visão dizendo que o universo não responde às palavras que saem da sua boca, nem aos desejos que você repete mentalmente. O universo responde à coerência vibracional entre o coração e o cérebro. E o medo é justamente a emoção que mais distorce esse campo. Quando você sente medo, o coração muda de ritmo, o campo eletromagnético se fragmenta e a realidade começa a se alinhar com essa desordem. É como se o universo estivesse apenas refletindo o que seu corpo está transmitindo. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O medo não está tentando te paralisar, ele está tentando te ensinar. Ele é o mapa que revela onde você ainda não está vibrando em plenitude. O medo mostra o exato ponto onde o seu desejo encontra resistência. E é justamente aí que mora o ouro da transformação. Pense nisso. O medo é como o ferro atraindo o ímã. Ele mostra onde está o metal escondido do seu potencial. Ele não é um obstáculo, é o portal. Ele não é o inimigo, é o convite. Então eu te pergunto, e se o que você mais teme for, na verdade, o portal direto para a vida que você mais deseja manifestar? Você já notou como, diante do medo, seu corpo parece entrar em modo automático, quase primitivo? O coração dispara, a respiração se acelera, os músculos se contraem e a mente deixa de pensar com clareza. Bruce Lipton explica que isso não é coincidência. O medo ativa o modo de sobrevivência biológica do corpo. O sangue é redirecionado dos órgãos que estimulam raciocínio e criatividade para os músculos, preparando você para lutar ou fugir. Essa é uma reação ancestral que salvou a espécie humana muitas vezes, mas hoje, em situações do dia a dia, ela bloqueia a capacidade de tomar decisões conscientes e criativas. O que muitos não percebem é que o medo não é apenas um sentimento. Ele é uma frequência vibracional que molda o campo ao seu redor. Cada vez que você reage com medo, você envia ondas eletromagnéticas que afetam não só suas células, mas também o ambiente e as situações que você atrai. Em outras palavras, quanto mais você vive em alerta e ansiedade, mais a realidade responde em sintonia com essa energia, criando um ciclo que parece impossível de quebrar. Greg Braden acrescenta: o medo revela onde sua mente está desconectada do campo criativo. Quando você reage em vez de criar, está vivendo em coerência com padrões antigos de sobrevivência, não com o potencial de expansão que existe dentro de você. Decisões financeiras, relacionamentos e escolhas profissionais movidas pelo medo acabam atraindo exatamente aquilo que você tem: escassez, frustração e atraso. Insight crucial: o medo não é o inimigo. Ele é um sinal de alerta da sua consciência, uma bússola que indica onde você ainda não está alinhado com sua própria frequência de criação. Reconhecer essa frequência é o primeiro passo para transformar o medo em energia de ação consciente. O medo não paralisa por si só. Ele paralisa quando você ignora sua mensagem e deixa a reação automática comandar sua vida. Exemplo cotidiano: imagine que você evita se candidatar a uma promoção ou iniciar um novo projeto porque sente medo de falhar. A vibração do medo cria barreiras invisíveis, oportunidades passam despercebidas e a realidade se molda exatamente ao que você teme. O mesmo acontece em relacionamento. O medo de rejeição bloqueia a atração e a intimidade que você deseja. Metáfora expandida: o medo é como uma luz vermelha piscando na estrada da sua vida. Não significa que você deva parar. Significa que é hora de olhar com atenção para a direção em que está indo, ajustar a rota e avançar com consciência. Aplicação prática: observe onde o medo se manifesta no seu corpo e nas suas decisões. Nomeie-o, sinta sua vibração e perceba que ele é uma frequência que pode ser redirecionada, não um obstáculo imutável. Reconhecer essa frequência é o primeiro passo para usá-la a seu favor e transformar energia de sobrevivência em energia de criação. Muitas pessoas acreditam que o segredo para manifestar uma vida plena é simplesmente
simplesmente eliminar o medo. Pensamento positivo, frases motivacionais e visualizações superficiais se tornam a arma contra a ansiedade, mas Bruce Lipton e Greg Braden mostram que esse caminho é, na verdade, uma armadilha invisível. Quando você tenta negar ou suprimir o medo, ele não desaparece. Ele se intensifica silenciosamente, ocupando espaço no seu corpo, mente e energia. Biologicamente, o medo é uma frequência que ativa regiões do cérebro ligadas à sobrevivência. Negá-lo não desativa essas regiões. Pelo contrário, cria um conflito interno. A mente consciente deseja calma e expansão, mas o subconsciente, condicionado por experiências passadas, continua em alerta. Greg Braden explica que a coerência emocional surge quando integramos o medo, não quando o ignoramos. Ele deixa de ser um vilão e se torna um sinal precioso sobre onde a consciência ainda não está alinhada com o poder criador. Imagine tentar silenciar um rádio que está preso em uma estação. Girar o botão e fingir que não existe apenas aumenta a frustração. O medo funciona de forma similar. Negá-lo cria resistência, bloqueia insight e mantém você preso a padrões de escassez ou autoproteção. Ao invés de combatê-lo, é preciso sentir, nomear e observar cada reação no corpo, cada emoção que ele desperta. Esse é o caminho para transformar energia de alerta em clareza e ação consciente. Aplicação prática. Quando perceber medo, pare. Observe onde ele se manifesta, no peito, no estômago, na respiração. Reconheça-o com palavras. Estou sentindo medo de perder, de falhar, de não ser aceito. Respire profundamente, trazendo consciência para o corpo e permitindo que a vibração do medo seja sentida sem julgamento. Essa simples integração altera a química corporal e começa a abrir espaço para uma nova frequência. Insight: o medo é um termômetro da expansão que ainda não foi ativado. Ele mostra onde existem bloqueios emocionais e dissonâncias vibracionais que precisam ser trabalhadas. Ao acolher e integrar o medo, você transforma a energia potencialmente limitante em magnetismo consciente, capaz de atrair oportunidades, insights e experiências alinhadas com seu verdadeiro desejo. Metáfora expandida. Tentar eliminar o medo é como tentar arrancar uma sombra da luz. Impossível. Mas se você mudar a posição da luz, a sombra se transforma, se desloca e passa a revelar o caminho a seguir. O medo não é apenas um obstáculo. Ele é um sinal sutil de onde sua energia está desalinhada. Bruce Lipton explica que nossas células e padrões subconscientes estão constantemente reagindo ao ambiente interno. Quando você sente medo diante de uma situação que deseja, na verdade está diante de um contraste vibracional. Aquilo que você quer e aquilo que sua mente ou corpo acredita possível ainda não estão alinhados. Greg Braden complementa: o campo eletromagnético do coração responde a essas frequências conflitantes, refletindo para você exatamente onde há ressonância ou dissonância. Imagine que você deseja abundância financeira, mas ao mesmo tempo sente ansiedade e insegurança ao pensar em investir ou se expor. O medo surge como um alerta, mostrando que a vibração do seu desejo e a vibração do seu subconsciente não estão sincronizadas. Essa desarmonia cria uma espécie de interferência quântica que bloqueia a manifestação. Em outras palavras, o medo é a bússola que indica onde ainda é preciso alinhar intenção, emoção e crença. Neurocientificamente, o cérebro não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Pensar no pior cenário ativa os mesmos circuitos neurais que experienciar o evento. Isso significa que o medo cria realidade interna que ressoa fora, atraindo situações compatíveis com essa frequência. Mas aqui está o ponto crucial. Reconhecer esse mecanismo permite transformar o medo em ferramenta de alinhamento, em vez de prisão. Aplicação prática. Quando o medo surgir, pergunte-se: que aspecto do meu desejo ainda não está alinhado dentro de mim? Observe emoções, memórias e padrões automáticos que surgem. Respire, aceite e transforme a percepção, vendo o medo como sinal de oportunidade, não ameaça. Metáfora: o medo é o ruído estático que aparece quando o rádio começa a sintonizar uma nova frequência, sinal de que algo grande está prestes a emergir. Insight: compreender o medo dessa forma transforma cada reação emocional em indicador de expansão e guia para manifestar aquilo que você realmente deseja, tornando-o aliado em vez de inimigo. O medo, quando compreendido, não é apenas uma barreira, ele é energia pura esperando ser direcionado. Joe Dispenza
Dispenza ensina que toda manifestação é amplificada pela emoção. Quanto mais intensa a emoção, maior a força gerada para atrair ou criar experiências. O problema é que, na maioria das pessoas, o medo intenso é liberado de forma desorganizada, criando ansiedade, paralisia e padrões repetitivos de escassez. Mas se essa energia for reconhecida e transformada, ela se torna combustível poderoso para a manifestação consciente. Bruce Lipton complementa que nossas células respondem a sinais bioquímicos e vibracionais. O medo gera adrenalina, cortisol e dopamina, substâncias químicas que, em vez de serem apenas ameaças ao corpo, podem ser usadas como catalisadores para ação e foco, se a consciência conduzir a energia. Ou seja, a mesma química que paralisa pode energizar, dependendo do estado mental e da intenção que você aplica. Gregg Braden explica que o campo eletromagnético do coração é o canal pelo qual o medo se manifesta externamente. Quando você sente medo e permanece consciente, essa energia é registrada no campo, criando ondas que interagem com a realidade à sua volta. Transformar medo em presença e intenção elevada faz com que o campo eletromagnético se torne coerente, e essa coerência é o que realmente magnetiza a manifestação. Prática sugerida: ao sentir medo intenso, pause e observe a sensação no corpo. Respire profundamente, aceite a energia e transforme-a em intenção clara, concentrando-se no resultado desejado. Visualize a situação com confiança e gratidão, convertendo o alerta do medo em direção de expansão. Exemplo real: atletas de elite e palestrantes de alto impacto não eliminam o medo, eles o canalizam como força de presença. O medo, transformado em foco, gera performance máxima e resultados extraordinários. Metáfora: o medo é como uma corrente elétrica bruta. Se deixada solta, destrói. Se conduzida, ilumina e move montanhas. Insight: cada medo que você sente é uma oportunidade de transformar energia bruta em magnetismo criativo, tornando-se um ímã consciente para tudo aquilo que você deseja manifestar na vida. O medo, por sua própria natureza, é uma energia intensa e poderosa. Se ignorado ou reprimido, ele cria bloqueios, padrões repetitivos e vibração baixa. Mas quando você aprende a reconhecê-lo e direcioná-lo conscientemente, essa mesma força se torna um ímã capaz de atrair tudo o que você deseja. Joe Dispenza explica que pensamentos combinados com emoção intensa criam coerência energética, e o medo, quando convertido em presença consciente, pode gerar um campo vibracional extremamente magnético. Bruce Lipton acrescenta que nossas células respondem ao estado emocional dominante. Quando sentimos medo, elas entram em alerta. Quando transformamos o medo em emoção elevada, coragem, gratidão ou entrega, elas passam a vibrar na frequência da expansão, desbloqueando o fluxo de criação. O segredo está em não lutar contra o medo, mas aceitá-lo, senti-lo e depois guiá-lo. Prática de transmutação em 3 etapas: reconhecer e nomear o medo. Verbalize internamente. Por exemplo, estou sentindo medo de fracassar, ou medo de não ser suficiente. Esse reconhecimento tira o medo da sombra e coloca a energia sob sua consciência. Respiração consciente. Inspire profundamente, expandindo o tórax, sentindo cada célula se energizar e se libertar da tensão. Expire, liberando ansiedade, tensão e resistência. A respiração conecta corpo e mente, permitindo que a energia do medo seja reorganizada. Substituição por emoção elevada. Enquanto mantém a consciência do medo, eleve sua frequência sentindo coragem, gratidão, amor ou confiança. Mantenha essa vibração por pelo menos 90 segundos. Tempo suficiente para que o corpo e o campo vibracional se realinhem com a intenção positiva. Gregg Braden explica que o coração, em coerência, envia sinais eletromagnéticos que reverberam no campo quântico ao redor, transformando o medo em magnetismo. Pessoas que aplicam essa prática relatam não apenas redução da ansiedade, mas também atração de oportunidades, clareza mental e experiências alinhadas com seus desejos mais profundos. Metáfora: transformar o medo é como fundir o chumbo em ouro. O mesmo fogo que destrói purifica, a mesma energia que assusta magnetiza. Insight final: cada medo que surge é um convite do universo para que você aprenda a canalizar energia bruta em poder criativo. Ao fazer isso, você deixa de ser vítima de suas emoções e se torna um verdadeiro ímã consciente, capaz de atrair o que deseja, literalmente moldando a realidade à sua volta. Bruce Lipton
nos lembra que cada célula do corpo é uma antena biológica capaz de captar, transmitir e reagir às frequências emocionais que emitimos. Quando o medo domina nosso estado interno, nossas células e nosso DNA entram em modo de defesa, bloqueando criatividade, saúde e expansão. Mas quando aprendemos a reconhecer, sentir e transmutar o medo em emoção elevada, coragem, gratidão ou entrega, o corpo inteiro se realinha, abrindo espaço para manifestação, criatividade e experiências alinhadas com nossos desejos mais profundos. Gregg Braden reforça que o coração não é apenas um órgão, mas um poderoso transmissor eletromagnético. Quando estamos em coerência emocional, o coração envia sinais que reverberam no campo quântico ao redor, reorganizando a energia da vida à nossa volta. O medo, portanto, não é um obstáculo, mas uma energia bruta que, quando guiada conscientemente, torna-se magnetismo puro, capaz de atrair o que queremos, potencializando oportunidades e sincronias. Insight central: o medo não é o oposto da fé, ele é, na verdade, a energia crua da criação esperando ser redirecionada. Cada sensação de apreensão ou ansiedade é um sinal do universo, mostrando onde ainda existe resistência ou bloqueio, mas também indicando exatamente onde podemos ativar nossa força criativa. A chave está em não lutar contra o medo, mas compreendê-lo, aceitá-lo e convertê-lo em ação consciente. Metáfora final: o medo é como argila crua nas mãos de um escultor. Quem observa, sente e molda conscientemente, transforma o material bruto em uma obra-prima de vida, expansão e manifestação. Convite: a partir de hoje, transforme cada medo em bússola, não em prisão. Sinta, compreenda, transmute e permita que a energia que antes limitava seu mundo se torne o ímã que atrai tudo aquilo que você verdadeiramente deseja. O universo não apenas responde ao que você sente e pensa, ele vibra com intensidade proporcional à sua coragem de enfrentar, integrar e amar o próprio medo.